Jai, Hare Krishna. Hoje um dia muito auspicioso, o Avirbhava Mahotsava de Om Vishnupada Srila Bhaktivedanta Tripurari Goswami Maharaj. Que dia. A gente vai ler uma biografia a respeito dele, né? E depois vamos fazer o Pushpanjali para glorificá-lo nesse dia, né? Então a gente não precisa jejuar, né? Depois do Pushpanjali, de uma forma ou outra, né? Se diz que depois do Pushpanjali, depois que você oferece o Arati ou Acharya, você já poderia comer, né? Claro, a gente gosta de jejuar, né? E até fazer os festivais assim. Mas hoje, como um dia especial para a gente também, outros compromissos, então vamos respeitar a tradição aqui, né? Bom, o Swami Maharaj Tripurari Goswami Maharaj nasceu em 1949, né? 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Em Nova Jersey. E ele dedicou toda a sua... Ele dedicou a sua juventude à busca do conhecimento transcendental e da experiência mística. Isso é muito interessante, né, quando ele conta, né, essas histórias, né? Quando ele foi, por exemplo, quando ele conhece os devotos pela primeira vez, né, foi em Woodstock. Imagina Woodstock. Então ele conta, né, que, bom, ele era hippie, né? Tinha um cabelo muito longo, né? E a ideia era ir a Woodstock, esse grande festival, enfim. E diz que para ele ser hippie era uma questão assim de, não era ser hippie fim de semana, né? Era ser hippie mesmo, né? Antigamente era assim, né? Então, o cabelo grande, então eles dormiam na rua, né? Muitas vezes eles não comiam nada praticamente, né? Enfim. E aí, quando eles estavam chegando a Woodstock, então eles receberam a notícia no rádio, né, que o festival ia ser gratuito, não iam cobrar nada, né? E eles já tinham comprado os ingressos, né? Então eles rasgaram os ingressos, né? Por água chamará ele conta, né? Que rasgaram os ingressos e seguiram adiante, né, para o festival de boa. Só que chegando lá, assim, quando eles estavam quase chegando lá, aí quando eles estavam quase entrando, eles viram ele viu, né, outros hippies também, assim, vendendo os ingressos, né, assim, para outras pessoas, né? Então ele viu que era uma enganação, né? Então ele, em algum momento do festival, que as pessoas não estavam sendo honestas, né, com esse... Porque ele era uma pessoa muito honesta, né? Assim, desde o início da sua vida, né? Então ele fala que nesse momento, né, ele sentiu, né, que realmente não era isso, né? Isso não era tão genuíno assim, né? Então ele conta que quando ele estava no meio do festival, naquela loucura toda que devia ser, né, ele falou que pensava, o que eu estou fazendo aqui, né? Então é muito interessante, né, a gente, assim, perceber a vida do Acharya, né? Ainda mais pra gente que ele é do nosso time, assim, no sentido que ele, como ele fala a nossa língua, no sentido que é ocidental, né? Ou seja, um guru ocidental, e que ele experimentou, né, todas essas coisas que realmente a gente também experimentou de certa maneira, claro, em épocas e circunstâncias diferentes, né? Mas é muito interessante isso, né? Você começou? Não foi ainda bem. Você chegou no Woodstock. Legal. No lugar das pessoas. E também, ou seja, desde então, essas pessoas, assim, né, os transcendentalistas, né, que trazem, né, essas lembranças, né, os sânskaras de outras vidas, o Bhakti Sânskara, né, que com certeza ele trazia, né? A primeira coisa é que elas começam, não, a perceber o mundo de maneira diferente, enxergar o mundo de maneira diferente.
Então ele também conta, né, que quando ele tinha 6 anos de idade, né, escrito por Agostinho Maharaj conta, com 6 anos de idade ele se apaixonou pela primeira vez, né, mesmo com 6 anos, né, eu até fiquei surpreendido na idade, né, e ele ficou muito apaixonado, era por uma moça, né, uma menina, claro, uma menininha, né, e ele conta que em algum momento, que era como sei lá, coisa de americano, né, era como, né, teve as férias de verão, uma coisa assim que ele fala, né? E ela foi embora, né? E quando ela foi embora, quando ela ia embora, assim, no ônibus, assim, ele estava indo embora, né? Ela foi embora e ele estava voltando de ônibus, né? Então ele faz naquele embaçado que fica no ônibus, né? Assim, que tá chovendo, sei lá. Aí ele faz um coraçãozinho, assim, bota o nome dela, assim, e ficou sofrendo muito com isso, né? Então que ele vai conversar com a mãe dele, né? Ele vai conversar com a mãe dele, e a mãe dele dá uma aula de filosofia para ele, né? Assim, ele fala, meu filho, não é assim, a vida é assim, né? As coisas acontecem, no futuro, né, vai ver coisas diferentes, outras meninas vão entrar na sua vida, coisas assim, né? Mas ele explica, né, que isso foi a primeira lição filosófica, né, que ele teve na vida, né? A gente lembra disso, assim, a gente está escutando umas aulas que ele conta isso, né? Então é isso, então desde criança, assim, desde a juventude, ele busca o conhecimento transcendental, né? Claro, ele nos círculos espirituais ele ganhou muito renome, claro, né? Apreciação entre os estudiosos, né? Explica aqui, né, que, bom, na biografia aqui, que ele conseguiu, né, ensinar assim, de uma maneira muito clara, né, a natureza dinâmica do Gaudiya Vedanta, né? Ou seja, do Gaudiya Vaishnavismo, de uma forma moderna, né? A gente vê o Bhagavad Gita dele, né? A gente estuda o Bhagavad Gita dele, por Agostinho Maharaj, você vê que é um Bhagavad Gita moderno, né? Ou seja, claro, baseado também, isso que é muito bom, que apesar dele ser moderno, né, assim, ele não fugiu da autenticidade do nosso Guru Parampara, isso que é muito importante também, né? Que ele representa o nosso Guru Parampara, ou seja, representa Vishwanath Chakravarti, né, que ele segue, né, os comentários de Vishwanath Chakravarti, né, mesmo do seu Guru, Swami Maharaj Prabhupada, ou seja, não é que ele... Claro, ele foi muito criticado, né? Como ele mesmo diz, né, que ele foi criticado demais, porque ele fez um Bhagavad Gita com comentários, né? E para quê, já que o Swami Maharaj Prabhupada já o fez, né? Isso era como uma coisa assim muito forte assim, que jogaram com ele, né? Mas faz todo sentido, ou seja, que um Acharya tenha o seu comentário, né, do Bhagavad Gita, ou seja, que nós possamos ter, né, nós nos beneficiamos muito, né, tendo esse comentário novo, né, ou seja, fresco para nossa realidade, né? Então é muito importante. Porque o ponto é o seguinte, é que de certa maneira, por Agostinho Maharaj, ele vai além, né, de Prabhupada. Ele fala coisas que o Swami Maharaj Prabhupada não falou. Então, alguns irmãos espirituais, enfim, alguns grupos de Vaishnavas criticavam ele por isso, mas não tem nenhum sentido isso, né? Ou seja, não é que você não pode falar mais daquilo que o seu guru fale, não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é na frente do seu guru demonstrar erudição, isso você não poderia fazer, né? Mas o guru partiu, né? Ele escreve um Bhagavad Gita, que de certa maneira, assim, não estou falando que isso aconteceu, né? Mas algumas pessoas comentaram que até superou o comentário do Swami Maharaj Prabhupada em algum sentido, né? Então fica uma coisa, ele foi muito criticado por isso, né? Então, tá. Então, assim, claro, a gente vê que por Agostinho Maharaj, falando da infância dele, né? É que parece que foi uma infância muito tranquila, né? Ele vem de uma família cristã, ele é cristão, né? Até aqui perguntaram se ele era judeu, né? Ele falou, não, sou cristão, né? E a gente, nas aulas a gente escuta, né, assim, que realmente que ele era
um cristão, assim, uma família tradicional, americana, né, imagino. Né? E a gente, ele como, assim, como, claro, nas aulas deles, né, que são muito incríveis, as aulas escritas por Agostinho Chamaraj, ele tem um passatempo que ele conta, bom, que ele é interessante, assim, como o Acharya, né, no caso dele, né, ele tem essa compreensão filosófica das coisas que aconteceram na sua vida e ele tira isso para a própria pregação. Eu lembro que ele fala que ele ia bom, quando ele era criança ele sofria bullying, né, como coisa de criança, né, assim. Então aí tinha uns meninos que batiam nele, né, nele e no irmão dele. Mas um dia ele disse que foi tomar sorvete com o pai dele, né? Então os meninos não se aproximaram dele, né? Tipo assim, né? Então aí ele falando disso, né? Que relembra isso como essa conexão que nós temos com Cristo. Ou seja, nós precisamos ter um protetor, né? Então, se você tem um protetor, né? Que é Cristo, né? Então, bom, que é o Guru na realidade, né? Que é Cristo que se manifesta através do Guru. Então você não tem que temer, né? Mais ou menos isso que ele fazia, essa analogia, né? Bom, ele conheceu o seu guru iniciador, Abhay Charanavina Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, pela primeira vez em 1972, né? O Prabhupada chegou no ano 69, né? 65, no ano 65. E ele conhece Prabhupada no ano de 72. Né? 72 ele conheceu o seu guru. 7 anos depois? Quê? 7 anos depois. Ele relata que sentiu como se tivesse encontrado um amigo há muito tempo perdido, né? Pois Prabhupada abençoou com seu olhar onisciente. Né? Ele conta isso, né? Muito interessante, que ele fala aqui, né? Quando ele viu Prabhupada, né, pela primeira vez, assim, Prabhupada olhou para ele, né, aquela coisa, né? E ele sentiu isso, sentiu que era como um amigo dele mesmo, né? Que era uma coisa que ele estava resgatando, né? Ele diz que ele fala, né, ele conta que o primeiro livro que ele leu, né, parece que foi o Krishna Book. Foi o Krishna Book. Que quando ele estava indo para Jamaica, se eu não me engano, ele ia para Jamaica, né, imagina. Com a esposa, né, ia para Jamaica para procurar o misticismo, ou seja, procurar, né? Ele estava muito animado com isso, ir para Jamaica, ficar meditando, claro, imagino que com a ajuda de algumas substâncias. Só que parece que ele não chegou aí, né? Que eu entendi isso, que ele não chegou aí. Mas então, aí ele vai na casa de uns amigos, né? Ele conhece uns amigos, né? Que eram muito assim, sei lá, se eram niilistas, assim, muito pessimistas, uma coisa assim. Tinha uma filosofia assim meio, né? Desse jeito assim, que a gente conhece. De não acreditar em nada. Enfim, claro, é como um momento da vida, né? E ele estava muito animado, né? Para fazer meditação, para, né? Diz que ele também fazia voto de Mauna, né, voto de silêncio, enfim. E aí esses moços, né, esses amigos aí, não sei, mostraram para ele um livro. Ó, tá vendo aquele livro na biblioteca ali? Acho que é um livro que você vai gostar, porque você é muito animadinho, né, você tem muita, né, esperança no mundo. Aí ele pegou, era o Krishna Book, né, foi o primeiro livro que ele leu, né. Parece também que ele estava lendo um livro... Bom, desses de Prabhupada também, assim, que ele ganhou do irmão dele, e aí ele começou, e ele falou que, imagina, ele relata isso numa aula, né, que ele dava aula já com o Krishna Book, antes de conhecer os devotos, ele já abriu o Krishna Book e dava aulas. Incrível, né? E aí foi que ele, mais ou menos, bom, começou a conhecer os devotos, né? Ele fala que quando ele chegou no templo, né, pela primeira vez, né, ele tinha um cabelo grande, né? Então ele viu que o pessoal tomava banho gelado, né? Tomava banho gelado, assim, né? E em um momento ele viu que todo mundo tinha a cabeça raspada. Então ele perguntou para as pessoas: por que vocês têm a cabeça raspada, né? Aí eles responderam para ele: porque o nosso guru falou. Aí ele gostou muito dessa resposta,
dessa submissão ao Guru. O Guru falou que tem que raspar a cabeça, a gente raspa a cabeça. Aí ele raspou a cabeça, enfim, e se conecta com os devotos, né? Claro, desde o início aqui fala, né, que ele tinha um serviço muito altruísta, né? Porque na realidade ele foi considerado, né, por Swami Maharaj Prabhupada como a encarnação da distribuição dos livros, ou seja, encarnação de Krishna para distribuir livros. Imagina quantos livros que ele podia distribuir, né? Então ele foi como, tipo assim, era o rei do Sankta, assim, o grupo de Sankta dele. Esse templo que a gente vê lá em Vrindavan, né, Krishna Balaram, praticamente foi ele que, com a coleta dele, do grupo dele, né? Haviam outros grupos também, né, que até faziam competições entre si, mas o dele era como disparado, né, o melhor, né? Assim, eles, inclusive, também ele conta uma vez, quando o Swami Maharaj Prabhupada veio, né, e chegou, e ele não pôde ficar esperando, né, Prabhupada no aeroporto, uma coisa assim, porque era o dia de Sankta, era um sábado, era uma coisa assim. E quando o Swami Maharaj Prabhupada viu que ele não estava, né, e eles já foram para o templo, né, ele estava coletando, então ele começou a Tripurari, né, acho que não era Maharaj nesse momento, Tripurari, né, cadê o Prabhu Tripurari? Aí falaram para ele, que ele está coletando, né, que ele está, né, aí o Prabhupada ficou muito feliz, assim, e disse que os devotos contaram para ele depois que praticamente, imagina o Guru chegando, o Swami Maharaj Prabhupada, imagina ele chegando, devia ser uma coisa assim, né, incrível, né? É como, sei lá, o imperador do mundo está chegando ali, todo mundo, né? E ele só perguntar de Tripurari Maharaj, que Tripurari Maharaj, onde ele está? Ele não viu ele, né? E é justamente isso, porque ele pegou muito a peito esse serviço de distribuição de livros do seu Guru, né? Inclusive ele conta pra gente, né? Ele contou, que era uma coisa assim meio absurda, assim, como eles distribuíam. Eles distribuíam, não é que eles distribuíam um livrinho de receita colorido, não. Eles distribuíam Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, distribuíam Krishna Book, eles estavam distribuindo assim, livros assim que realmente você não sabia o que as pessoas iam fazer com esses livros, né? Como a gente muitas vezes já viu, né, gente, escutou, né, há livros que estavam, né, livros assim, esses livros do Bhagavatam no lixo, ou Bhagavatam para escorar, né, tipo alguma estante, né, como pé de geladeira, alguma coisa assim. Mas ele fala, né, que apesar das pessoas, apesar que elas não tivessem, né, às vezes nem o tato, não tivessem a própria, sei lá, porque você chega, né, convence uma pessoa a levar o Bhagavatam, né, leva o Bhagavatam, depois a pessoa olha, por que é isso, né? A pessoa não vai entender nada, pode ofender, enfim. Mas ele fazia isso pelo empoderamento do Swami Maharaj Prabhupada, né? Tanto é que depois ele percebeu, né, que o Sankta havia se tornado um negócio, né, que as pessoas coletavam muito com isso, muito. E ele viu que se tornou. Aí ele parou de distribuir isso, ele não quis mais se meter com isso, né? Então aqui fala aqui, né, numa carta, né, de 1974, né, Prabhupada ele fala, né, ele instrui Swami Tripurari. Ele fala, né, então você se organiza livremente, você é a encarnação da distribuição de livros, assuma a liderança e faça o que for necessário. Encarnação da distribuição de livros, né? Até uma vez um devoto perguntou para ele, né, assim, porque você foi considerado a encarnação da distribuição dos livros, né? E depois, né, você se retirou praticamente, ele se retira, né? Assim, de certa maneira ele vai escrever, né, ele vai... bom, quando ele se conecta com o César Maharaj, né, aí muda tudo nele, né, assim, né? Parece que mudou o chip dele, assim. E aí como é isso, né? Como
como a gente pode entender isso, né? Você tem uma vida assim tão retirada, né? Porque imagina, ele foi morar na Califórnia, enfim, mais ou menos isso, com o início, né? Você vai fazer um banheiro, né? Bom, banheiro a gente fez, foi uma das últimas coisas que a gente fez aqui, foi o banheiro. Não, últimas coisas não, mas a gente fez o trulho, né? Construiu essa cabana, depois a gente construiu o banheiro. Né? Bom, mas se você quer receber pessoas, um banheiro é importante, ter banheiro. E ele construiu um banheiro, ele conta isso, né? Mas aí ele pensava que onde ele estaria, né? Se no local que ia ter como, sei lá, 40, 50 brahmacharis, você conta isso, né? Essa era a expectativa dele, assim, né? Enfim, mas não aconteceu. Então aí é muito interessante, porque ele fala, né, que às vezes ele encontra com as pessoas, né? E as pessoas perguntam para ele: e quantas pessoas moram com você? Aí fala: moram 2. Aí diz que a pessoa fica sem graça de ter perguntado: 2? Como se não tivesse acontecendo nada, né? Porque moram 2 pessoas. Então em Kali Yuga é assim. Em Kali Yuga as pessoas buscam muito número, né? Quanto mais pessoas, aqui tem, sei lá. E ele mesmo já chegou, né? Ele conta que já chegou a liderar não sei quantos, sei lá, 100 brahmacharis, uma coisa assim, né? Como sannyasi, ou mesmo como brahmachari mesmo, né? Então essa vida simples, né? Esse dia mesmo a gente viu na aula dele, né? Que ele falou: não, agora eu estou limpando aqui no curral das vacas, né? Tipo assim, ele mesmo limpando, né? Das vacas, né? Cuidando das vacas, ele estava, né, limpando, né? Ali, né? Imagina, com 70 e... nem sei qual a idade dele agora. Ele nasceu em 49. Quantos anos ele tem agora? 74? Certeza? 74. Incrível. Então, com 74 anos, né? Não parece. Não parece, pra gente conservado. Né? 74 mesmo, né? Então, assim, essa simplicidade é uma coisa que realmente... que a gente viu ele aqui, quando ele veio aqui, né? E aí teve algum curioso lá que foi ver o que ele estava fazendo à noite, né? Assim, de madrugada, porque a luz estava acesa, ele não veio no Mangalarte, né? Enfim, aí foram lá olhar, e ele estava lá, né? Cantando, né? Praticando, cantando a japinha dele. Que nem se ela baixinha de taca? Não, é bem, ele canta bem baixinho, né? Na verdade ele canta, às vezes canta mais mentalmente do que pronunciando mesmo, né? A gente já viu ele cantando japa, assim, canta bem baixinho, assim, ou mesmo até sem pronunciar, né? É assim que ele canta, né? Mas mentalmente? Tem hora que é mentalmente mesmo, tem hora que é mentalmente, né? Bom, no ano de 75 ele foi iniciado, né? Na ordem de renúncia, né? Por Swami Maharaj Prabhupada. Porque na verdade ele foi uma pessoa assim, muito independente, né? Como ele coletava muito, ele tinha um grupo, né, que era e ele pregava, era muito filosófico, né? Porque na realidade ele falava que ficava, não eram 4 horas de sankta não, né? Já vou avisando. Ele era como isso, né? Era, sei lá, 12 horas, assim, como 14 horas, maratona mesmo, assim, né? E ele falava, né, que ele lia os livros quando dava, né? Então abria o livro, lia, né? E tanto tempo, né, em pé, né? Isso até, assim, como ele conta, né, que houve aí também até se prejudicou um pouquinho a coluna dele, enfim. Mas era um sacrifício ele estar ali, né, o dia inteiro, né? Mas mesmo assim ele conseguiu, assim, ler todos os livros do Swami Maharaj Prabhupada, assim, várias vezes. Leu, sei lá, o Chaitanya Charitamrita leu como, não lembro, 14 vezes, Madhbhagavata leu 20 vezes, uma coisa assim. Mas aí, como ele era muito independente, porque como eu tinha um grupo assim forte, né, de sangue, e ele não tinha muito os GBCs, né, ou seja, que era esse corpo, né, administrativo da ISKCON, né, ficava assim, sempre, né, querendo pegar ele, assim, porque, né, ele era muito independente.
E Swami Maharaj Prabhupada permitiu isso para ele. Falou, não, você não precisa de um GBC, você não precisa, porque todo mundo queria que ele tivesse, sei lá, que ele fosse afiliado a um tal GBC, uma coisa assim. Né? A Prabhupada falou, não, você faz o que você quiser. Foi isso. E aí de certa maneira, ele acabou... indicaram ele, né, para tomar Sannyasi. Um irmão espiritual indica ele, né, para tomar Sannyasi, porque também ele era casado, né, e a esposa dele, né, foi embora, né, foi embora com outro cara, tinha um filho, né, tiveram um filho e parece que quando conheceram os devotos ela estava grávida, uma coisa assim. Aí tiveram um filho e ela foi embora com outra pessoa, e aí isso não era uma coisa certa, e ele acabou entrando na vida de renúncia, né? Enfim. E aí foi. E queria falar da conexão dele com o Sisara Maharaj, né? Foi incrível. Porque o Sisara Maharaj roubou o coração dele. A gente viu que até... Esses dias a gente viu, né, no Siddhanta, que a gente fala Siddhanta, faz muito dele, né, quando ele decidiu deixar a ISKCON. Na realidade foi Bhakti-Sudhir, né, Maharaj que entregou, ou seja, quando ele acabou um livro, né, que Bhakti-Sudhir Maharaj digitou, né, das conversas com o Sisara Maharaj, e aí esse livro acabou chegando na mão, né, de Tripurari Maharaj. Né? E, assim, na realidade, chegou através dos próprios devotos da ISKCON, né, que eles falaram, olha só, você tem que ler esse livro, né, que você é filosófico, você vai ler esse livro e você vai encontrar as falhas dele, né, porque esse livro é proibido, eles não queriam deixar um livro do Sisara Maharaj na ISKCON, era uma política assim. Só que ele leu o livro e não encontrou falha nenhuma, né? E, na verdade, ele começou a chorar quando ele leu o livro, assim, né? Seguro Sugraça. Sisara Maharaj, Seguro Sugraça, né? E aí ele começou a chorar, né? Porque ele explicava Guru Tattva de uma maneira que nunca ele havia ouvido, né? O Sisara Maharaj Prabhupada mesmo, porque eles antes só tinham o contato com os livros do Sisara Maharaj Prabhupada. Então ele ficou assim, né? E aí quando ele encontra com Bhakti-Sudhir, né, ele conta, né, que Bhakti-Sudhir que ele fala assim, não, que o livro era tão bom assim, que ele realmente ficou muito inspirado com esse livro, né? Então, e Bhakti-Sudhir falou assim, bom, se a encarnação literária do Santo diz que o livro é bom, o livro deve ser muito bom mesmo, né? Uma coisa assim que ele brincou com ele. Aí depois disso ele acaba indo, né, para a Índia, né, para encontrar com o Sisara Maharaj, né? E claro, ele teve muitas resistências, né, que ninguém queria perder ele, claro, né? Uma pessoa tão capacitada assim. E aí quando falam para ele, mas como você vai fazer isso? Você vai largar todo o seu... Você é um sannyasi aqui na ISKCON, com uma missão tão grande, com tantas pessoas, né? Você ainda é jovem, né? Todo mundo te respeita aqui, ele era muito respeitado na ISKCON, né? Não só pela distribuição do santo, mas como ele era muito filosófico, a pessoa, né, que tinha muita capacidade para pregar, enfim. E você vai largar tudo isso, né? E ele falou que ele falou assim, e para ficar do lado de um velhinho, né? Se Sisara Maharaj era um senhor, falou assim, e daqui a pouco ele está morrendo, um velhinho está doente, morrendo, você não pensa não, cara? Ele falava, mais uma razão para eu ir embora, né? Assim, porque realmente não deixei a minha vida, né, para eu me unir à missão com esse propósito, né, de realmente encontrar o propósito da vida, uma coisa assim, né? E vocês estão falando isso para mim, vocês estão me ajudando a ir embora, né? E quando dizem para ele, né, a gente viu esses dias aí que ele falaram para ele, olha, mas poxa vida, você vai lá, né? Porque não lembro muito bem, né? Que ele fala assim, que ele conversa, né, com as pessoas que estão pressionando ele, né? E dizem, ó, eu tenho certeza, né, que se eu for embora agora, né, vocês não vão falar nada, vocês não vão me impedir de ir embora, né? Mas eu tenho certeza que se fosse o contrário, que se Sisara Maharaj visse, né, que um sannyasi, né, tá indo embora, ele não deixaria eu ir embora, né? Então, assim,
Esse é um dos motivos que eu vou embora. Porque, claro, ele sentiu em César Maharaj muito coração, né? Uma coisa completamente diferente, né? Porque com Swami Maharaj Prabhupada, qual que era a ideia? Prabhupada falavam para eles, não pensem em nada, simplesmente distribuam os livros, simplesmente façam serviço, pratiquem, sigam, não pensem em nada. Só quando ele chegou a encontrar com César Maharaj, né? César Maharaj falou, pensem, agora é hora de pensar, né? Vocês têm que pensar nas coisas. Então ele... claro, César Maharaj foi como... o Siksha dele, né? O Siksha, claro, ele aceitou como seu guru mesmo no coração, e o Siksha Guru, um Siksha Guru tão importante, né? E a pedido de César Maharaj ele começou também a iniciar discípulos. Que na realidade, seguindo essa instrução de Swami Maharaj Prabhupada, né? Que depois de sua partida, que seus discípulos pudessem se refugiar em César Maharaj, né? Deixa eu mandar volta. Tá, então vamos continuar aqui com a nossa leitura. Bhavirbhava Mahotsav Tripura Goswami Maharaj. Bom, então a gente está... Quando ele vai a César Maharaj, está falando disso, né? Ou seja, essa conexão que ele tem com César Maharaj, né? César Maharaj inspira, né, muito ele a pensar, né, a realmente refletir sobre as coisas, né? Não somente realizar essas atividades, mas buscar mais profundamente. Porque César Maharaj, o que o Swami Maharaj Prabhupada também disse, né? Agora é hora de ferver o leite, né? Vamos condensar o leite, né? O Swami Maharaj Prabhupada ele falou, não, quando já tinham muitos templos, ele falou assim, não, agora chega, vamos trabalhar o que a gente tem. Em algum momento o Swami Maharaj Prabhupada ele quis isso, né? Mas só que ele tinha um movimento muito expansivo, né, na sua consciência, então foi mais difícil para ele seguir esse desejo dele. Então o Swami Maharaj Prabhupada expressa sua experiência de ouvir e servir a César Maharaj. E fala, com o pôr do sol dos passatempos manifestos, né, de Swami Maharaj Prabhupada, né, o mundo ficou escuro. Então, de repente, nas sombras da noite, a luz refletida do discurso lunar, né, de Srila Bhakti Goswami Maharaj inundou o caminho com uma nova luz insight, dinâmico, que iluminou a paisagem interior, levando-me a alma de Srila Prabhupada e do Gaudiya Vaishnavismo, porque ele disse que ele conseguiu ver, né, Swami Maharaj Prabhupada na presença de César Maharaj, né? Ele via que era uma coisa renovada, né? Não somente era o seu guru, mas era uma coisa completamente renovada. Ele estava escutando coisas que realmente, né, nunca havia escutado antes, né? Assim, o que César Maharaj estava dando, né, Swami Maharaj Prabhupada não deu, né? Então se diz, né, que César Maharaj ele era muito humilde, ele sempre falava que ele gostava de ficar atrás, né? Então, tanto por Goswami Maharaj ele fala que ele nunca gostava de ficar na frente, assim, ele nunca gostava, né, de tomar essa posição, assim, de estar na frente. Então ele disse que ele começou a ir para trás, né? Então ele falou que é como num palco, né? Então você está num palco, né? Então você começa a ir para trás, de repente você acaba na frente, né? Assim, quer ficar escondido, mas quando você está lá no meio de tudo. Foi o que aconteceu mais ou menos com o César Maharaj, ou seja, ele tentou se esconder tanto, mas o mundo todo, ou seja, todo mundo, os devotos foram lá, né, para tomar instruções dele, né? Ele começa a iniciar em 1985. E claro, a gente entende que o que é Tripurari Goswami Maharaj, essa combinação, né, de Swami Maharaj Prabhupada com César Maharaj. Ele diz que porque Swami Maharaj Prabhupada ele tinha essa natureza mais assim, extrovertida, assim, de adiante, né, de fazer tantas coisas, e César Maharaj tinha uma natureza mais introvertida, né? Ele era bem mais introvertido. E Tripurari Goswami Maharaj, ele já ouviu falar que ele tem essas ambas naturezas. Ele tanto é extrovertido, né? Uma vez que a gente estava lá na Argentina com eles, né? E vamos fazendo uma caminhada, ele estava pregando, né?
E, por exemplo, aqui um dia ele queria fazer caminhada, então a gente levou ele para, né? Vindabuma, assim, a gente quis mostrar para ele as trilhas, né? Cachoeira, enfim, parece que ele não gostou muito. Não gostou sim, porque aí no outro dia eu entendi, né? Aí quando ele quis fazer a caminhada novamente, né? A gente foi aqui indo pro Honorato, né? Aí porque era mais, aí ele gostou muito, assim, porque era mais, ele podia dar harikata, né? Que ele gosta de na caminhada para ele. Eu até pensei, vamos caminhar, vamos, mas por mim para caminhar, para mim é caminhar, né? Pega minha bota e sai correndo, vou lá no morro e para mim tem que estar suado. É bom, é assim a minha concepção de caminhada, né? A caminhada dele era diferente, ele ficar contente de passar tempo, ele parava, olhava, caminhada diferente. Mas eu apreciei muito. Mas o que eu digo é que ele conta, né? Ele conta que ele estava muito, ou seja, que ele tem essas duas naturezas, né? Assim, eu estava contando da Argentina. Então quando a gente estava na Argentina fazendo uma caminhada também, ele era diferente, claro que era na rua, né? Enfim. E em algum momento vem umas pessoas assim e abordam ele, assim, né? Queriam tirar uma foto com ele, uma coisa assim, com a gente na realidade, né? Aí tipo, o Maharaj ele vai e pega a câmera do cara assim, ele fala, daqui, assim, de uma forma muito alegre, assim, né? Aí vai lá e manda ele ficar perto da gente, ele tira a própria foto, né? Então aí eu percebi nesse momento assim, uma natureza muito extrovertida, né? Uma natureza de sancta, não é uma coisa assim, né? Que sancta você tem que, sei lá. Eu pensei isso, imagina como ele devia, como ele era, como ele coletava, né? No sentido, essa natureza assim de essa extrovertido mesmo, né? Mas ao mesmo tempo ele fala que é muito introvertido, e a gente viu isso aqui, né? Por exemplo, ele não queria que ninguém ficasse com ele, né? A gente pensou, vamos botar um brahmachari lá para, se ele precisar, né, sei lá, qualquer coisa, água, mas ele falou, não, ele fica sozinho, né? Porque ele é um escritor, né? Assim, escreve muito. Enfim. O Kirtana dele, mais é isso, né? Mas ele tem as duas, né? Assim, você vê que ele tem as duas realmente. E Swami Maharaj Prabhupada é muito mais extrovertido, muito assim como, né? Vai à guerra, vai lá e assim, tipo, né? E não tá nem aí, desafia todo mundo, né? E Swami Maharaj como mais assim, como uma coisa muito mais interna, né? E é engraçado assim, ele o Maharaj parece que ele tem essas duas, né? Características. Né? Swami Tripurari vive em seu mosteiro Audária, norte da Califórnia, né? E ele compartilha a sua experiência com o mundo todo. Né? A gente ouve às vezes as gravações dele, né? Os grilos, né? É mais grilo que o som às vezes, né? Mas é ali, às vezes você vê, e eu penso, né? Esse harikata que ele dá, né? Que é tão incrível, às vezes tem duas pessoas, tem três, né? Coisa assim. Mas a essência, né? A essência está ali. Então ele também publica, ele é colaborador, né, numa revista, né, da Finlândia, né, por isso que tem discípulos na Finlândia. E claro, está sempre muito solícito em responder as perguntas assim, dos seus, não somente dos seus discípulos, mas das pessoas que têm suas indagações filosóficas. Né. Você fala que os discursos gravados do Swami, né, bom, excedem a 400 em número, mais de 400 aulas. Né? O Prema prometeu que ia traduzir todas. E sua influência é sentida em várias missões. Né? Até falando dos livros, esse o Tattva Sandarbha, né, que é o comentário do Tattva Sandarbha, de Jiva Goswami. É um livro que a gente quer colocar, porque os livros deles assim, são mais para estudos mesmo, não é um livro assim para você. O Sikshastra, né, que a gente já estudou ele, bom, de certa maneira, mas também querendo. A gente tem essa sessão de Tripurari Maharaj, né, na nossa aula, nas nossas aulas, né, quando a gente está no Bhagavad Gita, né, mas a gente já fez o Sikshastra. Né. Gopala-tapana Upanishad, Vedanta estético, né, que a gente também estudou. Tem Urasa agora. Urasa, né? Uhum. São difíceis os livros, não são fáceis.
Mas, bom, tratando bem a Rasa Lila, bom, esse no caso, né, do... Bom, aí ele foi reconhecido, bom, um jornal, né, fala para ele da edição do Bhagavad Gita, né, porque na realidade ele contou, né, que ele queria fazer porque ele conta, né, que uma vez ele entrou numa loja, né, aí tinha um cara lá com Bhagavad Gita, né, não, eles estavam conversando, acho que o cara não estava com Bhagavad Gita, estavam conversando, e o cara falou para ele, não, mas o Bhagavad Gita eu acho tão complicado, né, muito complicado, eu tentei ler o Bhagavad Gita, mas não consigo, muito complicado. Os comentários complicados. Aí ele teve um insight, teve uma iluminação, uma ideia de fazer um Bhagavad Gita. Isso ele fez na Índia, né? Na Índia ele, bom, terminou na Índia, parece, sei lá. Mas quando ele estava na Índia, né? Por muito tempo quando foi algum tempo na Índia, ele ficou escrevendo isso. E ele queria fazer um Bhagavad Gita, mas a princípio ele queria fazer um Bhagavad Gita assim bem mais, né? Abrangente para todas as pessoas. Acabou que ele falou que não conseguiu, né? O Bhagavad Gita dele acaba que excede, né? Assim, a capacidade das pessoas normais. Assim, claro que a pessoa não tem nenhum contato com a filosofia, vai ler o Bhagavad Gita dele, vai ficar meio perdido, né? Mas ele falou que ainda tem vontade de fazer um Bhagavad Gita, né? Assim como resumido, assim, e bem resumido para o público em geral, assim, né? Essa é a ideia. Né? Mas ele ganhou um prêmio aí, parece. Não, um prêmio não, um elogio, né? Que fala que uma revista, um jornal fala, né? Um jornal da yoga fala. Isso é uma espécie de curso de pós-graduação nos sistemas culturais, metafísicos e espirituais inerentes ao Bhagavad Gita, né? Realmente, o livro é muito bom. Né? Aí teve outro elogio assim, e ali a gente encontra dicas de originalidade, né? Uhum. Como ele recebeu vários elogios pelo Gita. O Bhagavad Gita é realmente uma obra muito incrível dele. Né? Tem outra biografia aqui. Vamos ver se tem uma coisa diferente. Coisas que a gente não conhece. Bom, ele recebeu o Harinama, Diksha Mantra, Sannyasi, bom, eu já sabia, né? E Siksha de Sita Maharaj, né? Ok. Em 1985 ele fundou a Sri Chaitanya Sangha, que é a sua missão, né? 1985, né? Que é Sri Chaitanya Sangha, né? É a missão dele, né? E basicamente ele tem dois ashramas, né? Ou seja, na Califórnia e na Costa Rica. É como ele vive bem isolado também. Né? Falando a mesma coisa aqui, né, que ele recebeu muita congratulações, né, dessas revistas, jornais, né, porque ele tem uma maneira muito incrível, né, de escrever e de apresentar de maneira original, né, os conhecimentos do Bhakti, né. E, claro, e ele representa, ou seja, os ensinamentos dele representam os ensinamentos de Sri Maharaj, né? Sri Maharaj Prabhupada, Sri Bhaktivinoda Thakur, enfim. Mas o mais importante que eu acho, né? Bom, além disso, porque quando você vê Tripura Goswami Maharaj, você olha assim, uma personalidade muito, muito elevada, é incrível, né? Você está perto dele. Mas você vê a simplicidade dele, é uma coisa que desconcerta qualquer um, né?
Porque ele é muito simples, é uma pessoa muito simples. Assim, a gente percebeu, não é que chegou e quero isso, quero... Não, tudo que a gente deu, ele aceitou. E claro, a gente tentou servir da melhor maneira, né? Mas ainda com muito receio, né? Que faltasse alguma coisa para ele. Mas não, mas assim, a gente percebeu que quando a gente veio, né, a gente ficou na casa de uma devota, né, da Gurupriya, né? Ela cedeu pra gente um apartamento para ele descansar, que a gente não queria que fizesse uma viagem tão longa, né? E lá, né, assim, como conversando com elas, assim, de uma maneira assim, muito, né, comendo o que a gente oferecia, assim, uma pessoa que não exige coisas, assim, a gente viu isso, né? E tanto é que quando perguntaram o que ele gostava de comer, ele falou, qualquer coisa, eles comem feijão, eu quero comer feijão também. Tipo assim, não estava muito assim, exigindo nada. Então aqui tem uma glorificação para ele, né? Que ele é como... Bom, acho que é o Pranama dele, né? É o Pranama. Eu adoro a Sila Bhakti Vedanta Tripurari, aquele devoto que, como um cisne, saboreia alegremente o néctar das flores de lótus do conhecimento conclusivo em todos os momentos, né? Ele é o tesouro dos servos de Audarya Dham e o doador de devoção confidencial, sendo especialmente capacitado ele nessa arte, né, de difusão. Claro, é como um Hansa, ele está explicando aqui como ele é como um Hansa, né, um cisne, né? É o Pranama mantra dele. Né? A gente sabe, né? O cisne ele consegue tirar a essência de tudo, né? Então ele tira aí a essência do lótus, o leite do lótus sem misturado com a água, né? Então essa é a característica, né, do cisne. Então aí falando isso que realmente, né, ele trata de assim, de maneira assim muito incrível, né, assuntos que podem ser polêmicos, né, e ele dá outra luz, né, outra visão ou seja, ao Gaudiya Vaishnavismo, né, ou seja, de uma forma muito doce, né, sem se desviar eu lembro uma vez que sem se desviar da nossa filosofia, nem dos preceitos assim, dos seus acharyas. Porque tinha uma vez, né, que tinha um devoto lá que era como tipo assim, um biólogo, não sei se era um cientista, não sei, e ele estava batendo na tecla com o Tripurari Maharaj que o ovo, né, o ovo é igual leite, né, assim, o ovo não galado, né, claro, não galado. Esse ovo assim, que se compra na granja, esse ovo que não tem o galo, né, que não tem aí a copulação do galo na galinha, ele falava que esse ovo é igual leite, é como uma célula, né? Ele explicava assim, e o Tripurari Maharaj estava entendendo, assim, mas o cara era muito cabeção mesmo, assim, um cientista mesmo, assim, tipo assim, parecia um professor, uma coisa assim, explicando para ele que a gente, de certa maneira, o ovo é a mesma coisa que o leite, né? É a mesma coisa. O Tripurari Maharaj falou assim, não, mas como os nossos acharyas, né, não recomendam o ovo, a gente não come o ovo, né? Tipo assim, apesar que a gente entende isso, esse ponto, né? Então muito muito sensato, né? E dessa vez aí aconteceu essa polêmica, né? Que a gente sabe aí, com essa polêmica que teve toda aí do Bhakti inerente, não inerente, enfim, que ele estava, né? E assim, quando ele fala, né, e responde as perguntas, quando ele fala, você vê que é uma coisa assim, muito honesta, muito, né, assim, uma forma muito honesta, né? Ele falou, e a humildade, né? Eu estou sendo castigado, né, por Bhaktivinoda Thakur, imagina, porque ele, em algum momento ele teve uma influência muito grande, né, na qual levava ele a acreditar que o Bhakti era só herdado, não era inerente, né? Mas depois, imagina, ele ouviu um devoto, né, uma explanação de um devoto que mudou completamente a concepção dele, né? E apesar de já ter, sei lá, seguidores, né, já tinha várias aulas que ele, né, justamente pendendo, né, por o outro lado, né, que realmente o Bhakti ele é herdado, ele só pode ser como outorgado, né?
ele mudou a sua concepção completamente, assim, como ele está entendendo, né, que foi uma, sei lá, uma correção do nosso Parivar, uma correção de Bhaktivinoda Thakur, né? Aceitou isso assim, de uma maneira muito simples, né? Eu fiquei muito impressionado. Bom, aí bom, aí fala algumas coisas, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ok. Você sabe em que momento que ele foi pra Costa Rica e com quem? Não, eu sei que ele foi. Começou lá, mas um ano eu não sei. Foi uma expansão, né, que eles tiveram. Né? Mas quando foi sozinho. É, sozinho, acho que não foi que chegou a gente assim, que chegou, mas acho que chegou, claro, tinham pessoas que ajudavam ele, né, contratou trabalhadores, uma coisa assim. Ok, já, Prabhu Chamaraj que dia.